tomar mais água, fazer mais exercício físico, massagem abdominal. Será que isso adianta alguma coisa para a constipação? Você sabia que comer menos fibra pode ajudar você na sua constipação, mas que sim, comer mais fibra também pode te ajudar? Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Oi pessoal, eu sou o nutricionista Leonardo. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria fazer uma ressalva aqui. Esse vídeo é para você que tem constipação há meses, há anos, que não tem nenhuma doença causando essa constipação. Se você tem algum desses sintomas que eu vou colocar aqui na tela, você não deve levar em consideração aqui o que eu tô falando nesse vídeo, e você deve ir ao médico, tá certo? Então, se você tem dor abdominal severa, se você tem tenesmo retal, que é uma vontade de ir no banheiro muito forte, mas quando você chega no banheiro você não consegue evacuar, se você tem sangue nas fezes, anemia, se você de repente ficou com constipado, você nunca foi constipado e de repente você ficou constipado, se você está tendo perda de peso não intencional, histórico familiar de câncer de cólon ou de doença inflamatória intestinal, icterícia, né? Se você está com uma coloração na pele amarela ou os olhos amarelados, enfim, todos os sintomas aí que estão na tela, você deve procurar um médico, porque essa constipação que você está tendo pode ser um sintoma de algo mais importante, de alguma outra doença, tá bom? Bom, mas a maioria das pessoas é constipada simplesmente porque, né, Deus quis assim, principalmente as mulheres a partir dos 30 anos, as mulheres pós-menopausa, infelizmente, sem explicação, a gente fica constipado. Aí sim, esse vídeo é para você. Vamos começar aqui com o primeiro mito, que não é bem um mito, sobre hidratação. Muita gente vai dar conselhos sobre constipação, fala para você tomar mais água. Isso não é necessariamente verdade. Você tem que tomar, você não pode estar desidratado. Mas se você já faz uma ingestão adequada de água, tomar mais água provavelmente não vai te ajudar. Não há evidência científica que tomar a água além do necessário vai ajudar. Segundo mito é em relação a exercício físico. É lógico que é importante a gente fazer exercício físico, isso tem inúmeros benefícios na saúde, mas quando a gente fala de constipação, se você já é uma pessoa ativa, se você se movimenta, é muito pouco provável que o exercício físico vai te ajudar. Quando se fala em exercício físico, está se falando principalmente para pacientes acamados, para aqueles idosos que praticamente não saem de casa. Aí sim, realizar atividades físicas, seja uma caminhada leve ou um leve, se movimentar um pouco, isso sim pode ajudar nos sintomas da constipação. Lembrando que se você é um paciente acamado ou se alguém da sua família está acamado, quem tem que liberar você, quem vai dizer se você pode ou não fazer exercício físico é o médico, tá bom? O terceiro mito não é mito, é verdade. Massagem abdominal pode ajudar a combater a constipação. Olha esse artigo aqui. Esse artigo foi realizado com pessoas que faziam uso de opioides, que é um medicamento para dor que pode gerar constipação. Então a realização dessas massagens 30 minutos antes do café da manhã e 30 minutos antes da janta, os autores trouxeram para fazer antes das refeições para evitar a chance de refluxo, foi benéfico para esses pacientes. 13% dos pacientes tiveram melhora dos sintomas relacionados à constipação. Nesse outro estudo, com 35 idosos, realizar 30 minutos de massagem abdominal 5 vezes por semana durante 8 semanas melhorou os sintomas de constipação para 47% dos pacientes. Esses pacientes aqui não era uma constipação por causa de medicamento, era uma constipação sem motivos, né? Constipação idiopática. Então sim, além desses estudos tem outros, eu só citei 2 aqui, mas tem outros estudos. Sim, a massagem abdominal
pode ajudar a constipação. É claro que se você está com muita dor abdominal, se você fez uma cirurgia, você não vai realizar essa massagem abdominal. A massagem abdominal você tem que ir num profissional adequado para ele te ensinar a fazer da forma certa ou para ele realizar em você essa massagem da forma correta, tá bom? Mas e relacionado à nutrição? Relacionado às fibras principalmente? Olha, quando a gente fala de fibra, não há um consenso na literatura. A gente vai entender isso certinho hoje. Isso quer dizer o quê? Não estou dizendo que fibra não é ruim nem é bom. Depende de cada um. Você já ouviu aquela história? Ah, eu como ameixa e solto meu intestino. Mas tem gente que fala, ah, eu como ameixa e tranca meu intestino. Ou goiaba, sempre, se você digitar no Google, goiaba, espaço, o Google já completa, prende ou solta o intestino. Por que isso está acontecendo? Porque tem gente que goiaba prende e tem gente que goiaba solta. Cada um funciona de um jeito. Vamos entender mais ou menos como é que funciona a coisa aqui. Na verdade, talvez a diferença seja a causa que está levando a pessoa a ser constipada. Talvez isso que seja o X da questão. Então, os estudos epidemiológicos, nem todos conseguiram mostrar a correlação entre o menor consumo de fibra e a presença de constipação. Ou seja, só por aí a gente já vê também que, peraí, então a gente pega uma população, a gente vê o consumo de fibra dessa população e não necessariamente está relacionado à constipação, então talvez tenha alguma coisa a mais aí. Olha só, esse estudo aqui, o que eles fizeram? Eles pediram para os participantes pararem de comer fibras. No final do experimento, nem todos conseguiram parar. Teve um grupo que continuou com uma dieta rica em fibras, porque eles eram vegetarianos ou por motivos religiosos. Teve um grupo que conseguiu só reduzir as fibras, mas ainda consumiam uma quantidade de fibras. Teve alguns participantes que conseguiram zerar as fibras. Na verdade, a maioria conseguiu zerar ali o consumo de fibras. E o que aconteceu? Quanto menor o consumo de fibra, melhores foram os benefícios. O grupo que não consumiu fibra não ficou mais constipado, resolveu a constipação deles. Além disso, diminuiu os gases e diminuiu o sangramento anal. Isso quer dizer que as fibras são terríveis? Não, isso é um artigo, tem dezenas de artigos mostrando que as fibras melhoraram. Mas esse artigo aqui mostra que talvez comer mais fibras não seja a solução para todo mundo. Então, você já tentou comer fibras de diferentes fontes, de diferentes alimentos, fez isso do jeito certo, pelo tempo certo, que eu vou falar no final do vídeo qual que é, e não adiantou? Talvez valha a pena você reduzir um pouco o seu consumo de fibras para ver o que acontece. Pode ser que melhore. Quando a gente fala de fibras, tem bastante evidência falando que elas funcionam sim. Mas basicamente a gente tem que distinguir em duas coisas aqui. Existem vários tipos de fibra, mas para ficar mais fácil aqui, vamos separar elas em solúveis e insolúveis. As solúveis, ela solubiliza na água, ela consegue pegar a água para dentro dela. Enquanto as insolúveis, elas não atraem água e elas passam ali sem se solubilizar, sem formar um gel, por exemplo. As solúveis ela forma um gel, a insolúvel não. Como que a insolúvel ajuda na constipação? Principalmente porque é mecânico. Ao passar a fibra insolúvel ali pelo intestino, ela esbarra ali na mucosa intestinal, cria uma agressão e é essa agressão mecanicamente que ela ajudaria na constipação. Mas os artigos com fibra, as pesquisas com fibra insolúvel, elas não são definitivas, elas não conseguiram dizer se ela é boa ou ruim. Então vários autores não recomendam a utilização de fibra insolúvel para constipação. O que seria a fibra insolúvel? Por exemplo, você utilizar um suplemento aí de farelo de trigo. O que mais que tem fibra insolúvel? Arroz integral, pão integral, enfim, trigos, alimentos feitos com trigo integral. Mas e as fibras solúveis? Essas sim parecem ter um resultado bom. Quando a gente fala de fibra solúvel, a gente quer principalmente que vocês aumentem a ingestão de fibra por alimentos, por legumes, por verduras, por frutas, tá bom?
Uma dessas fibras solúveis que pode ser suplementada é o que já está famoso aí, é o Psyllium. Nesse artigo aqui, os pesquisadores deram Psyllium para pacientes constipados com diabetes tipo 2 e eles viram que sim, que o Psyllium melhorou a constipação. Nesse outro artigo aqui, eles deram Psyllium, uma outra substância e um placebo. E eles viram que nenhum deles adiantou. Isso quer dizer que o Psyllium não funciona? Não, só estou trazendo aqui os dois lados da moeda. Tem vários outros artigos que falaram que o Psyllium funciona, tá bom? O Psyllium também ele é bom se você está com diarreia. Como ele solubiliza, então ele consegue deixar mais mole aquelas fezes duras e ele consegue deixar mais dura a diarreia. Ele consegue absorver a água, deixando a diarreia mais dura. Será que tem uma opção melhor que o Psyllium? Talvez tenha. Talvez essa opção melhor seja a ameixa seca. Nesse estudo aqui, os autores eles deram 50 gramas de ameixa seca para uma parte dos participantes e 11 gramas de Psyllium. Por que isso? Porque 50 gramas de ameixa seca tinham 3 gramas de fibra e 11 gramas de Psyllium tinham 3 gramas de fibra. Os dois foram bons para constipação, só que a ameixa seca foi um pouco melhor. Outro alimento que tem aí um experimento clínico com humanos é o kiwi. Nesse experimento, os pesquisadores deram um kiwi de manhã para os participantes e um kiwi de noite. O que aconteceu? Ao final do experimento, dá uma olhadinha ali no finalzinho, ali, ó, na última linha da tabela. No começo do experimento, 60% dos participantes tomavam laxantes. No final do experimento, caiu na metade, somente 30 ainda faziam o uso de laxantes. Fora outros parâmetros relacionados à constipação que melhorou. Então o kiwi sim pode ser uma opção para melhorar a constipação. Uma outra opção que eu já falei aqui no canal, no vídeo da aveia, é o farelo de aveia. De 7 a 8 gramas de farelo de aveia durante 12 semanas reduziu em 59% o uso de laxativos nos pacientes do estudo. Bom, gente, eu queria concluir aqui com esse artigo, que é o artigo mais importante do vídeo de hoje, por causa da tabelinha que ele vai mostrar uma coisa. Nesse artigo, os autores compararam a utilização de 10 gramas de linhaça ou 10 gramas de Psyllium na constipação. Os dois deram certo, mas dá uma olhada nessa tabela aqui. Você está vendo essa primeira linha aqui, ó, baseline? Isso é o começo do experimento. Se você olhar depois de 4 semanas, o grupo da linhaça teve até uma modesta piora nos sintomas. O grupo do Psyllium, ele diminuiu um pouquinho, de forma que não foi nem diferente estatisticamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a utilização de fibras, para a gente saber se deu certo ou não, tem que utilizar por um longo período de tempo. Então dá uma olhada ali que depois de 12 semanas foi aí sim que o Psyllium deu certo e que a linhaça deu muito certo. Então precisou 12 semanas para ter os melhores benefícios da utilização de Psyllium e de linhaça. Então eu concluo aqui esse vídeo falando duas coisas. Primeiro que a gente tem que iniciar o consumo de fibras de forma moderada, tem que começar com muita pouca fibra. Muita pouca fibra é 2, 3 gramas de fibra. Por quê? Porque senão vai dar inchaço abdominal, pode piorar as dores abdominais e até mesmo piorar a constipação. Para indivíduos saudáveis, para indivíduos que não são constipados, já é recomendado começar aos poucos a utilização de fibras, mas principalmente para você que é constipado. Tá certo? Então, 3 gramas de fibra não é 3 gramas do alimento. Você viu ali que 50 gramas de ameixa tinha 3 gramas de fibra. 50 farelo de aveia vai ser mais ou menos 6, 7, 8 gramas de farelo de aveia para dar essas 3 gramas de fibra. Mas começar de pouquinho em pouquinho para as nossas bactérias intestinais se adaptarem, para o nosso organismo se adaptar a essa maior carga de fibra. E principalmente fazer esse uso do alimento rico em fibra por um longo período, por 8, 12 semanas, para aí sim estar obtendo os resultados positivos.
É lógico que se você começar a ingerir um alimento, aí fonte de fibra, e ele te causar uma flatulência em excesso, uma dor abdominal em excesso, aí você descontinua, beleza? Outra coisa importante também é testar de pouco em pouco, não fazer um mix aí, um suco com 500 alimentos, porque você não vai saber, pode ser que um ali não foi interessante para você. Então começa testando, escolhe um alimento. Eu gosto de ameixa, eu gosto de kiwi. Não gosto de nada disso, eu quero suplementar psyllium ou farelo de aveia. Escolhe um e faz o teste aí, pelo menos 8 semanas. Começando, primeira semana um pouquinho, segunda semana aumentam mais um pouquinho, aumentando progressivamente. Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado aí algumas coisas para você com relação à constipação. A gente viu aí que não existe vilão, não existe bonzinho, cada organismo funciona de um jeito. Vale a pena, é muito importante a forma como a gente faz a utilização da fibra. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se você me fala aí que alimento que para você ajuda na constipação ou que alimento que trava seu intestino. Se você tem alguma sugestão de vídeo também, deixa aqui nos comentários. Até mais!